Maria, você que é psicanalista, pesquisadora, professora universitária, com mestrado na Universidade de Paris 8, concedeu uma entrevista recente comparando o Brasil a um paciente doente que precisa se deitar no divã e passar por um profundo processo de análise. E se for isso mesmo, eu pensei que o caso Flor de Lis deveria ser objeto de pelo menos uma sessão, convenhamos. Qual foi o crime da deputada federal, a mais votada no estado do Rio, que hoje goza de imunidade parlamentar? As investigações mostraram que ela foi mandante do assassinato do marido, o ex-pastor evangélico Anderson do Carmo, que, prestem atenção, já foi seu filho e seu genro. Isso é só a ponta de um iceberg enorme que coloca Nelson Rodrigues no chinelo. Maria, a primeira pergunta, e a mais genérica, é a seguinte: o que esse caso simboliza em termos de construção do imaginário nacional? O que eu ando pensando é que, assim, não sei se eu estou te atropelando, mas tem é como se fosse uma aura de profetismo que tivesse aí no contemporâneo, que a modernidade recalcou e disse, chega, né? Deus está morto, agora é com a razão, agora o Estado é laico, né? Então vamos usar a racionalidade para debater, para fazer o Congresso, o Parlamento, nosso acordo é esse. Escola, universidade, formação, racionalidade, mídia, ciência, pesquisa e realidade, materialidade. Então, você, de alguma maneira, deixou o imaterial, e um imaterial transcendental, eventualmente, sob júdice, você deixou ele trancado. E agora, quer dizer, você nunca conseguiu, porque é uma aspiração humana fundamental, né? O encontro com o que nos transcende. E agora está explodindo sob vários profetismos. Flor de Lis, Pastor Everaldo, Pastor Anderson, Pastor Edir Macedo, Papa Francisco, Steve Bannon, Olavo de Carvalho. Eu colocaria, assim, são muito diferentes. E, enfim, Rabino Sobel, Rabino Michel, são o pastor, eu fiz uma live, como chama aquele pastor que é mais progressista, um evangélico mais progressista? Eu não estou enganada, pastor Henrique, são várias figuras que vão dizendo desse anseio transcendente humano, você quer deuses, um Deus, você quer a verdade da grande pergunta, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E eu acho que hoje a gente tem essas frestas que não são tão frestas e tão recalcadas. Então, essas narrativas vêm à tona e elas dizem tudo o que está aí, ou seja, toda essa modernidade, suas instituições, basicamente ciência, política, escola e mídia, é lixo, guerra contra isso, não faz sentido. É uma outra lógica de mundo, né? E Então, eu assim, o estava lendo. tradicionalismo é um pouco isso, né? Sim, eu estava lendo até. Eu fui ver o que significa a Flor de Lis, né? Achei que era importante. Então, a gente vai falar sobre a Uhum. Flor de Lis, vamos entender o que é a Flor de Lis, né? E Flor de Lis é a representação de um lírio, símbolo de poder, soberania, honra e lealdade, assim como de pureza de corpo e alma. Símbolo usado no escotismo, na maçonaria, na alquimia e em algumas religiões. E aí eu encontrei um link com o tradicionalismo, porque é um resgate de uma certa verdade perdida em algumas tradições religiosas, né? Sim, tá no nome e esse nome e esse símbolo e essa ideia, né, que desde das alquimias, as entidades, aos orixás e a todas essas tradições, vamos agrupar sob o grande nome religiosas,
tem esse grande anseio de religação. É a própria etimologia, né, da religião. Religare, reconectar com o sagrado, com o divino, com o que me transcende, que eu não sei. Em última instância, como diria Kant, né, não sei se nos é dado saber, não sei se é um objeto pensável pela razão. Então tem muita discussão, né, de encíclica papal a HQ, né, como conciliar, e se seria conciliável fé e razão, ou logos, patos e eventualmente, né, a razão, a emoção, o sentimento ou a intuição. Eu intuo Deus, eu sinto Deus, eu, né, me deixo penetrar por isso e nesse momento eu sou pleno, me religando ao que está além de mim. O que de alguma maneira, assim, a gente quereria isso, né? Um lado disso eu acho muito interessante, porque é como se fosse a consciência do nosso humilde lugar humano, imortal. Então, você se vê parte de um todo, você se vê pequeno e parcial dentro de algo que te transcende. Eu acho isso bem interessante. Diria que é assim uma conquista até analítica, né? A gente sair de um narcisismo, como a gente diz, né? Psicologia do desenvolvimento, o bebê, a criança vem de um egocentrismo de base, um autocentramento para perceber que há o outro, que é o outro, que é o cosmos, que é o universo, que é inclusive o mistério, que é o desconhecido. Então, acho interessante você ter uma humildade em relação aos outros. O detalhe é quando você diz, eu sei o que é isso que me transcende. E eu faço essa ponte, eu sou o sacerdote, né? Eu sou o pastor, venham ovelhas, eu estou pastoreando. Eu faço a linha, né? Então, aí você já vai desse lugar do humano, com tudo o mistério, todo o desconhecido, você vai colocar algo no meio e vai dizer, eu estou aqui como mediador, né? Eu vou fazer essa ponte entre você e os deuses, então me siga. Me siga, compre o meu boné, minha camiseta, meu produto, dê o dízimo, né? Então, assim, é muito um desejo de poder, esse flor de lis, esse símbolo de um lugar de mediação barra poder fazer a ponte e ser pago por isso, né? Hoje, num capitalismo que é o nosso, que vai lidar com o material e o imaterial, você vai monetizar. Desdiria essa expressão guerra cultural. Sim. Há um conflito. E agora, 21, a gente está percebendo que ele é muito mais profundo do que a gente imaginou. É como se a gente tivesse, né, a gente, digo, um certo grupo, talvez, que a gente imaginava ser majoritário, que diria a modernidade está posta, está na mesa. Isso é o que temos para os nossos banquetes. A gente tem um Estado de direito democrático que se pretende assim, a gente tem liberdade, igualdade, fraternidade, ou pelo menos esses são os nossos ideais. Liberdades individuais, liberdades civis, né? Constituição, fraternidade, elos, né? De transmissão de renda, pagamento de imposto, redistribuição de renda, igualdade, ao menos, de oportunidades, uma lógica mais ou menos meritocrática. De qualquer forma, esses ideais da Revolução Francesa, eles estariam como pactuados. Esse é o novo pacto social moderno, ele tem alguns séculos, poucos, ele não está ainda totalmente performado, mas essa é a direção a seguir. Isso, eu estava achando isso muito claro e estava trabalhando em prol de discutir mais ainda, por exemplo, o lugar das mulheres como sujeito de direito e com uma equivalência aos homens e uma discussão de gênero e
falo sobre isso, escrevo sobre isso, fiz o livro com contardo sobre isso, discuto o lugar de fala, ou uma outra discussão é raça, né, racismo, como diminuir os nossos pré-conceitos sobre os valores dos humanos, e como seríamos nós igualmente sujeitos, igual com subjetividades, racionalidades, afetos, potencialidades. Tudo isso é a modernidade, tudo isso parte dessas premissas básicas. Somos, né, sujeitos, sim, num estado de direito, sim, de racionalidade, de palavra, de linguagem, de discussão. Se eu não concordo com você ou eventualmente não gosto da sua posição, eu não vou te meter uma bala na cabeça, nem vou mandar te matar, porque a gente está numa premissa anterior que somos todos sujeitos e que temos diferenças. Então, todo o discurso de tolerância, e acontece que esse jogo está sendo colocado em xeque. Então, tem narrativas que antes eram muito marginais, na borda, franjas dos discursos, e que hoje se autorizam o direito e eventuais legitimidades de dizer: esse jogo é furado. Não somos iguais perante a lei, há uma hierarquia. E a tradição pré-moderna é a correta e é a soberana. As pessoas não são iguais, não devem ser iguais. E a razão é um equívoco. A razão e o paradigma materialista, como diria nosso Chancellor Ernesto Araújo, né? Não, o mundo não é isso, tudo isso é o materialismo e tudo isso é o globalismo. Equívoco, equívoco. A gente tem que ter Deus, a gente tem que ter hierarquia, a gente tem que ter, sim, patriarcalismo, a lógica é patriarcal. Então, é toda uma lógica que a gente chamaria de pré-moderna. Mas como você acha que uma ideologia tão obscura se tornou central? Que percurso é esse? Como é que chegou nisso, né? Pegou todo mundo de surpresa no final das contas, né? A gente não poderia esperar uma coisa dessas. Tanto que a gente diz, meu Deus, o que, né? Você vê como eu, até para falar do meu espanto, eu faço o apelo, meu Deus, minha Nossa Senhora, que Sim. é isso, né? Então você vê que o inconsciente ele tem marcas, né? Tem traços, ele guarda. Talvez milênios, talvez não, milênios da história humana, a maneira nossa de se colocar diante do outro, da natureza, do risco. Então, eu diria o seguinte, cada vez mais, quando está vindo, né, essa modernidade, ela se espraia, como qualquer movimento, como qualquer pactuação, ela vai se espraiando. Tanto que a gente foi aceitando a revolução copernicana. Foi vindo, né? Então, vamos pegar lá, que esse é um dos marcos desse moderno, né? Então, vai, século XIV, XV, XVI. Grosso modo, 1500, século XV, XVI. A gente começa a observar e começa a dizer com mais segurança e aceitar algo que, na verdade, a gente já tinham vozes dissonantes muitos séculos antes, 2, 3 depois de Cristo, que a gente dizia: a Terra não é o centro do universo. Só que a gente precisou de mais de 1000 anos para que todo mundo pudesse começar a escutar, e aí Copérnico, né, foi lá e cifrou essa fala com observação, com telescópio, com uma mensuração, né? E foi indo. Kepler, Galileu, Newton, foi fazendo a física e a astrofísica, digamos, e toda a ideia de mudar a cosmogonia. E se colocou como uma cosmologia. Fez essa passagem do que a gente achava que era pela nossa vivência sensorial ao observar as estrelas, que a gente acha que a gente está parado. E a gente acha que a gente está no centro. A gente tem isso, é intuitivo, porque é a nossa sensação como esse bichinho humano, essa pequena formiguinha humana que anda pelo planeta Terra.
Então, eu não consigo sentir a velocidade da Terra, que é milhares de quilômetros por hora. Mas aí a gente vai intuindo, aí com a cabeça, realmente com a racionalidade que eu deduzo isso. Eu deduzo isso e vou caminhando para uma constatação que explicaria muitos eventos. Eu não sinto, mas eu penso. A Terra não é o centro do universo. Essa passagem entre o que eu sinto e o que eu penso, que são coisas eventualmente diferentes, eu estou na praia parado e o sol se põe, mas ainda assim é contraintuitivo, mas eu sei que o sol não está fazendo assim diante de mim, eu sei que a Terra está fazendo assim, que o sol está aqui em relação a mim, é ele que está no centro, porque é esse o movimento. A Terra roda e a Terra faz translação, ela gira em torno do seu próprio eixo e vai fazendo assim ao redor do Sol. É uma ideia tão complexa para minha sensibilidade, ela é tão inusitada, que até hoje, pasmem, pessoas dizem não é assim. Então, a Terra é plana, a Terra eventualmente pode até nem ser o centro do universo, mas ela é o centro do universo, da vida, simbolicamente, porque Deus disse, colocou, então Deus é o Criador e centro de todas as coisas, que fez o homem à sua imagem e semelhança, em qualquer mítica etiológica, seja o judaísmo, o cristianismo, indígena e tal, em algum momento tem uma força transcendente ao humano que o cria, coloca na Terra e faz dele o representante desse humano a alguns representantes de Deus na Terra. O rei, o faraó, o príncipe, e a gente vem nessa lógica hierárquica. A modernidade começa a colocar isso em xeque, a dizer, não, somos humanos, viemos de partículas da vida, qual é a origem do planeta, o Big Bang, o evolucionismo de modo geral. Então, até hoje você tem conflito, e hoje você diz, não quero saber isso. Isso me angustia. Isso é muita angústia para mim. Eu não quero essa escola que ensine Darwin para o meu filho, eu não quero. Eu quero que o meu filho aprenda criacionismo, porque é o que eu acredito, Deus criou. A gente tem evidência científica dizendo que não é assim, que uma espécie vem de outra espécie, e que o sapiens é parte de um gênero mais amplo que é Homo, que é parte de um gênero mais amplo que é primata, que está ligado com todos os vertebrados. E sim, o meu esqueleto, ele é muito próximo do esqueleto de uma zebra, de um pássaro. Sim, é isso. É difícil para o seu narcisismo? Pode ser. Mas algum dia, eu diria, chegaremos a suportar essa ferida narcísica. Então, por que agora? Porque cada vez mais a gente vai sabendo do nosso pequeno lugar diante do universo, diante do outro. E que sim, eu branco, ou eu branca, não sou tudo e não tenho todos os direitos e os privilégios sobre todos os outros que devem me servir. E isso está vindo. Então, vamos dizer, a humanidade está muito longe de chegar numa lógica efetivamente moderna e deixar Deus fora dos seus negócios e dos seus trânsitos. Então, Flor de Lis e o Brasil inteiro, e Bolsonaro, e o catolicismo e o crescimento do evangelismo, também é uma tentativa de estar fora da lei. Esconde uma perversão, um desejo, um flerte com a perversão, um flerte com a transgressão, porque não existe nome melhor para você estar fora da lei do que a causa. A causa, seja ela Deus, seja o nacionalsocialismo, a causa operária, a causa revolucionária, é o melhor significante, é o melhor nome, é o melhor álibi para você estar fora da lei e realizar o seu gozo de transgressão. Isso é uma posição subjetivamente perversa. Isso é um sintoma do Brasil. Acho que você colocou em palavras muito do que eu sinto.
realmente. Né? Hum, fez Nessa sentido onda, para nessa você? onda de se autorizar como intermediário de Deus, né? Sempre foi uma questão para mim essa. Sim, sim, isso, os sacerdotes, vamos colocar assim, né? Os sacerdotes e as sacerdotisas, os pastores, né? Os papas, todas as hierarquias, né? Que se arvoram nesse lugar de ter o canal e te vender o canal, hoje a gente chama assim, né? Porque o nosso sistema é de compra e venda, né? Isso é muito problemático. Muito problemático. Acho que a gente deveria saber, assumir que sabe, tipificar como crime e punir. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E cobrar imposto. Então, cobra imposto e pune. Não é legítimo esse lugar. Eu estou deslegitimando completamente qualquer lugar sacerdotal, transcendental, terreno, divino, revolucionário, qualquer um. Em nome de alguém, fale em nome próprio. Essa é a única posição analítica ética. Fale em nome próprio, seja de sujeito individual, seja de sujeito coletivo pactuado aqui. Então você vê que engraçado, né? Porque né, no roteiro da entrevista eu escrevi assim, pessoas que ainda acreditam na Flor de Lis, né? Pessoas que ainda votam no Bolsonaro, porque estão recebendo auxílio, sim, mas tem gente que, independente se o Moro cai, se prendem o Queiroz, das pataquadas que o Bolsonaro faz ou fala, continuam acreditando e seguindo, não vai mudar, né? Não vai mudar. E eu fiquei com a impressão de que a Flor de Lis também um pouco tem esse lugar com algumas pessoas. Pode ter cometido um monte de crime, mas é uma representante de Deus, talvez. Eu não, depois eu vi que fizeram um filme, né? Você soube disso, não? Sobre ela, Tem um documentário feito sobre ela em 2009 ou 2011, eu não sei. Que é uma coisa, se você puxar na internet, você acha. A nata dos atores globais, com participação da nata dos atores globais, tipo Reinaldo Gianecchini, Fernanda Lima, Débora Seco, Cauã Raymond, num filme sobre a Flor de Lis. Como é que a apropriação do establishment cultural de uma história dessas não chama a atenção também? Claro que eles estão arrependidos e pediram desculpa hoje, né? Mas não chama a atenção isso? chama muita atenção, né? Agora, tem duas partes no que você colocou, né? Eu vou na primeira, que é assim: a primeira é como a gente mantém a nossa fé, né? O que eu estou colocando aqui é uma proposta, é um convite para que a gente transcenda o lugar da fé, para que a nossa posição subjetiva mais madura, mais adulta, ela não opere numa lógica religiosa de acreditar no outro, no que me transcende, ele existindo ou não. Isso é uma posição profundamente infantil. Essa é uma posição filial, onde você vai delegar o poder e o saber ao grande Pai, Sim. a Deus Pai Todo-Poderoso. Qualquer que seja ele, pode ser o Deus Lacan, pode ser o Deus Freud, pode ser o Deus Marx, pode ser o Deus Jesus, pode ser o Deus que não pode ser nomeado. Uhum. Então, não importa muito o que você coloque nesse lugar de modelo identificatório, modelo de submissão e de verdade, ao qual eu me submeto. Isso é o nosso masoquismo originário. Isso é uma posição infantil buscando que o grande outro exista, que a alteridade exista, tenha verdade e te suporte, te sustente, te ampare. Isso, de alguma maneira, é uma defesa, é um mecanismo, uma estratégia
para te tirar de um lugar de não amparo estrutural, que é o nosso lugar como humanos. Eu não sei, afinal, como é que existiu o universo, por que que a Terra gira e quando vai parar de girar, porque um dia vai parar, porque a energia concentrada no universo, ela vai se gastando. E tem cálculos sobre isso, tem pessoas que estudam o fim do universo. E assim como a gente não sabe a origem, 14 bilhões de anos, 14,5, 14,8, 3,8 da Terra, a gente não sabe o fim, mas a gente não sabe o que vinha antes do início e o que virá depois do fim. Então, eu tenho que supor que alguém sabe, porque eu não sei. Eu supus. Quando criança, eu supus. Isso é o super-herói. Isso é a função paterna, materna, isso é a função da parentalidade. Depois eu cresci suficiente, ou deveria ter crescido o suficiente, para ver que o outro também não sabe. Isso dói? Sem dúvida. Isso te angustia? Sem dúvida. Isso é a matriz da síndrome do pânico? Sim. Isso é a matriz da ansiedade, de crise ápice de ansiedade? Sim. Isso pode estar na raiz de vários sintomas contemporâneos? Sim. Na quarentena, nessa pandemia, isso eclode com mais potência? Sim. Mas isso te daria o direito de, então, recolocar um outro, uma alteridade no lugar daquele que sabe, que pode e que te sustenta? Deus Pai Todo-Poderoso? Não. Não. Simples assim. Como se comunicar com o mistério? Como ser você mesmo o melhor que você pode ser? Como exercer o seu potencial? Como entrar em alguma conexão mais rica para você, com as pessoas ao seu redor, eventualmente com o universo, com as forças que a gente não conhece? São questões legítimas. Ótimo, vamos nelas, mas elas são muito diferentes, elas são de outra ordem do que toda essa colocação do outro numa posição que está aqui e a manutenção minha nesta posição que está aqui. Só que a gente nega. Aí que está o mais interessante da psique. A psique tem um lado negacionista, que é uma operação, é um texto do Freud, denegação ou a negativa. Verneinung, é um dos textos finais do Freud. Faz parte, né, finais, já, desde o começo já tinha a ideia de recalque. Você recalque o que você não quer saber e que te tira de um suposto lugar narcísico mais confortável. Mesmo quando o outro cai, você nega que ele cai, senão o seu mundo se despedaça. Você vai à loucura. Eu digo ele sim. Continuo dizendo ele sim, ela sim. Não suporto, né? Goebbels, casal Goebbels. Eu mato os meus filhos. Eu mato 6 filhos. O homem, Goebbels, Joseph Goebbels, mata a mulher, Madame Goebbels mata o marido. Toda a família se mata. Um mundo sem nacionalsocialismo não é um mundo onde eu queira viver. Eu prefiro morrer, porque desarvorar toda a lógica nazista, o Terceiro Reich, um projeto de potência, um projeto de um lugar legítimo para o meu ego, se eu perco todo esse mundo, o meu ego perde também, ele se desmonta, ele se liquefaz. Então, para o meu eu não se dissolver diante da angústia, eu tenho que fazer um mecanismo psíquico que eu corto o que eu consigo pensar, o que eu consigo intelectar, daquilo que eu digo, não estou entendendo nada, não é assim, é tudo mentira. É fake news. Ele é ótimo. Ele faz tudo. Ele existe, ele vai me salvar, ele vai mudar o Brasil, pátria amada Brasil. E Deus acima de todos. Lógico, porque aí você vai de negação em negação. Eu vou te fazer uma pergunta, quase final, e depois uma Eu ainda pontuação. não falei a segunda parte. Ué, então vai. Agora que eu lembrei que você falou, e todo establishment, e como é que você envolve a massa global? Sim.
né? Aí o fenômeno de massa é sempre interessante, né? Tem um que pegou, que estava nessa negação, João de Deus, é moda. Gente do mundo inteiro vem, sei lá, eu não lembro o nome, não é Madonna, mas é alguma coisa ali, é o Star System global, Jet Set Hollywood, vem um hollywoodiano aqui, João de Deus. É chique, aí vamos. Reinaldo, José, Maria, Joana, Érica, pá. Aí vai, incrível, interessante, olha só, tem o poder da cura, Flor de Lis, tem o poder da transformação, é incrível, agrada gregos e troianos, é a grande mãe, Adota, 50 é, crianças. 50. É a grande mãe, realização imaginária do grande arquétipo materno. É sensacional, todas as realizações, isso também é muito interessante como estrutura subjetiva, né? Porque a ponta do iceberg, assim, aquilo que você mostra para o olhar do outro, aquilo que você constrói como identidade, não necessariamente tem a ver com aquilo que é o seu iceberg. Às vezes, eu diria, fica a dica, hashtag, cuidado com aquilo que você precisa afirmar muito. Normalmente, se tem muita força na afirmação, é que você está afirmando fora o que você precisa negar dentro. Eu sou super hétero, isso é coisa de viado. Eu sou macho pra caralho. Aí você fala, é mesmo, gato? Fala um pouco mais sobre isso aqui pra mim. Como é que é? Ser muito macho? Como é que é? Eu sei que tem alguma coisa aí. Eu tô dizendo é gay? Não é assim simples. Mas eu tô dizendo tem algo aí. Você brocha? O feminino para você te ameaça? Você não sabe onde pôr as mãos? Você tem medo desse tipo de mulher que está na arena e dialoga e é uma mulher inteligente? Você vai precisar falar que ela é feia? Você vai falar que ela é inestuprável? Você vai ter que criar essa categoria do discurso? Onde que está pegando? Seu pau sobe quando, como e por quê? Você não sabe. A verdade é que você não sabe disso, que é outro mistério. As pulsões que atravessam o nosso corpo, para voltar lá numa questão do início, né? O que que impulsiona? O que que eu sou? O que que me move? Eu não sei. E eu te digo, não é Deus. É o seu inconsciente, são as suas pulsões. Essa é a grande virada freudiana. Você não sabe, mas aí é o interessante da modernidade. Você pode vir a saber. Vou falar uma frase polêmica, mas eu vou usar. Menos Deus, mais psicanálise. Eu diria que se a gente fosse nessa direção, menos transcendência, mais conhecimento de si, mais coragem para se escutar, eu acho que a gente precisaria projetar menos, negar menos, matar menos e ter muito menos trabalho para arquitetar uma visão de mundo que você fica ali, ela desmorona e você fica ali trabalhando para pôr tijolinho. Tijolinho em cima de tijolinho para não cair tudo. Eu vou te falar, cansa muito. Cansa muito. É melhor ver como são as coisas. Deixa a terra girar. Não precisa. Assim, movimento de massa, uma aliança entre todos, e começa, né, nos famosos, essa lógica de celebridade, que nada mais é do que um modelo identificatório para você seguir, porque você quer seguir, você é um bebê feito para dar consistência para a alteridade. Os movimentos de massa são muito deletérios. Os movimentos massificados e massificantes, isso é um dos grandes problemas da modernidade democrática, vão sempre levar a gente para um certo delírio que vai tentar recolocar no centro dessa massa lugares de idealização de eu e do outro. Isso é o funcionamento da psicologia das massas, vai reinstaurar uma pirâmide, vai reinstaurar uma hierarquia onde vários eus aqui na base vão ficar projetando seus ideais egóicos sobre o outro.
Isso vale para o sistema, né, da Rede Globo, da Rede Universal, da Rede Record, de qualquer rede, da rede desconstruída, da rede hipster, da rede cool, da rede de vanguarda, pode ser uma macro-rede, pode ser uma micro-rede. Isso é o funcionamento global de qualquer movimento de grupo. E ele sempre é equivocado. Ele sempre é uma projeção narcísica do seu ideal de eu sobre esses objetos. Aí, depois de um tempo, você fala, ai, desculpa, errei, gente. Estava com a massa. Nem pensei, nem fui. Por isso que eu digo, pensa agora. Pensa antes. Você está reproduzindo o movimento de massa agora já. É melhor ficar atento, é melhor se ver quais correntes você quer embarcar e quais contracorrentes ou qual ponto fora das correntes você quer eventualmente ocupar. Acho mais interessante. Então, trabalho assim, todo dia. Acorda, escova o dente e pensa nisso. Você mencionou esse arquétipo da grande mãe, e isso foi uma coisa que também me chama a atenção nesse caso, e até se falou um pouco da nossa ministra Damares, né? E porque ela fala desse índio, desse menino índio que ela adotou, não sei se é menina ou menina também, mas assim, que ela adotou quando eu tinha 6 anos. Ela disse que É foi menina, mas não tenho certeza também. ela chama de gestação de 5 minutos, o que aconteceu para ela adotar essa criança. Foi uma gestação de 5 minutos, ou seja, foram 5 minutos que fizeram ela, levaram ela a adotar essa criança. E por que esse apego e esse apelo tão forte? Tanto ela como a Flor de Lis têm um trabalho elas têm um trabalho, a Flor de Lis parlamentar e a Damares enquanto ministra, elas acham que precisa ser desburocratizada a adoção. Por que esse apelo tão forte da adoção na pauta dessas pessoas, da ministra e da deputada? Por que será? Então, olha, a adoção, a burocratização, né, a regulamentação. Então, essa discussão, regulamentação, é uma grande discussão, né, para tudo. Então, quando a gente diz reforma trabalhista, reforma tributária, quando a gente diz, né, mais Estado, menos Estado, a base do debate é o quanto o outro pode regular a minha ação. O quanto o desejo de liberdade vai esbarrar na lei, na liberdade do coletivo, na liberdade de todos poderem ser sujeitos simultaneamente. Então, a gente volta para a nossa discussão, que é a grande discussão que importa. Essa é a grande discussão. Se a gente conseguisse focar nela, como fazer todo mundo viver dignamente, simultaneamente, né, com dignidade ao mesmo tempo, a gente realmente avançaria muito no debate, porque essa é a conversa. Qualquer outra, né, assim, se Deus disse, se Deus não disse, se eu sou mãe, se eu sou bonita, se eu vou abortar, se eu vou me drogar, se eu vou me matar, escuta, todas essas outras discussões, eu diria que, assim, a gente pode, para começar o debate, em nome de nada, sem usar nenhuma dessas causas transcendentais, a gente traz o debate para cá. Então, o que eu vou regular do outro? Por exemplo, eu vou chegar à sua pergunta, mas assim, a primeira ideia é o próprio conceito de regulação, ou ideia de burocratização ou desburocratização, que acho que a gente precisava conversar muito mais do que a gente conversa sobre liberdade, porque tem um equívoco de base, que é o seguinte: vocês brasileiros são livres, né? Então o governo federal lançou uma campanha agora,
é super engraçado até, curiosíssima, né? E todo um discurso do presidente da SECOM, e com, né, estampazinha Governo Federal Brasil, dizendo os brasileiros são livres. Então, o governo não está falando para você nem usar máscara, nem tomar vacina, porque você é livre. Aí tem um equívoco muito profundo, que é entre a liberdade de um e a liberdade de todos. Porque você tem que fazer a pergunta sobre como seremos o mais livres, o maior número de livres. Isso é uma discussão que já está no nascimento da modernidade. Isso é a matriz que ficou conhecida como utilitarismo. Isso é a grande pergunta, né? Bentham, século XVII, e a gente está lá, né? Descartes, são os pilares modernos. Penso, logo existo, é o cogito, e também é a pergunta para sair, para transcender uma lógica platônica sobre que está ancorada no supremo bem. Qual é o bem? Qual é o grande bem a ser feito? A gente migra para uma outra pergunta, que é qual o maior bem possível para o maior número possível de pessoas. Então, por isso que a gente está lidando com o real, não com o ideal. O bem, óbvio, seria não matar nunca. Pronto, acabou. O detalhe é que de vez em quando a gente tem que matar. Se tem um maluco que pega um tanque e pega em armas, a gente tem que matar o maluco. Eu sou pacifista, pessoalmente, sem dúvida. Me alinho ao Freud e ao Einstein naquela troca maravilhosa de correspondência que chama Por que a Guerra. Tá por aí, tá na internet. Eu acho, espero que, né, não precise, e acho que não conseguiria vir a matar. Então, não tenho dúvida quanto a isso. Mas se alguém está usando meu filho como refém, nossa, mas eu atiro na cabeça se eu soubesse e pudesse. Não tenho dúvida. Então, assim, o limite da lei suprema idealizada é a vida prática. Então, como assim eu tenho liberdade de ir e vir? Então, não vou ficar em isolamento. Não vou usar máscara. Posso não usar máscara ou posso não tomar vacina. Eu vou te falar, não, não pode. Não, não pode por um simples motivo. Porque você não usar máscara, você transmite o vírus para o outro. Você não tomar vacina, você transmite o vírus para o outro. Simples assim, é uma questão de saúde pública. Vacina é obrigatória e deve ser obrigatória e deve ser policiada. Eu não quero colocar essa toxina em mim, no meu filho e tal, movimento Waldorf, super legal, super interessante. Não. Ah, porque o corpo já tem maneiras de produzir isso e a gente pode se defender de outra coisa, discurso. Não. A gente já sabe isso hoje. Não, tem que erradicar doenças. E assim, não estou falando nem de purismos religiosos Amish, século XVIII, XIX, e nem de vanguardas tecnológicas californianas. É simples, não pode. Então, adotar não é você pega alguém dali, coloca ali, vou pegar isso, vou fazer o que eu quiser. Não. A gente tem que regular. E você não é tão livre quanto você acha individualmente. Não existe. Se você se iludiu, se você achou que a modernidade era isso, o grande palco da liberdade individual, para tudo, para o jogo, volta. A gente errou, a gente se enganou. A premissa, né, kantiana que seja, o sujeito moderno, né, razão, liberdade, autonomia, não, não e não. Simples assim. E não é que a gente se enganou, porque não, é porque a gente vai evoluindo no pensamento, a gente vai pensando mais e pensando melhor. Então, 100 anos depois, né, Kant fim do 18, Freud fim do 19, começo do 20, cifra uma outra concepção de subjetividade, onde o sujeito não é tão racional quanto gostaria e se imaginou. E que, inclusive, é a matriz kantiana que está na base jurídica da cultura ocidental ainda hoje. Está atrasadíssima. A gente é razão e irrazão, desrazão. A gente é irracional. A gente é atravessado por pulsão.
Quanto mais cedo se sabe isso, melhor. Você não é livre justamente por isso, porque você tem inconsciente e pulsão. Você é autônomo? De jeito nenhum. E você é livre plenamente? Não, não só pelo inconsciente, pela pulsão, mas pelo outro. Pelo outro. Você não tem direito de pegar uma criança ali que você viu aqui, achou legal, tal, o outro não podia criar. Eu achei que o outro não podia criar, estou pegando para... Não! Ah, eu não gosto dessa coisa de cinto de segurança. Lembra aquele movimento? Ou anti-vacina, ou anti-cinto de segurança, ou anti-máscara. É tudo semelhante, porque assim, o carro é meu, o corpo é meu. Se eu quiser, eu morro. Não. Você vive num estado, você tem um sistema público de saúde. Se você se estropia num poste, eu vou ter que pagar para você não morrer. Não vai. Se beber, não dirija. Eu posso, sim, fazer você colocar aqui o bafômetro e medir o quanto você bebeu para pegar um carro. Ah, eu tenho direito de me armar. Não. Tem inúmeras estatísticas que vão fazer estudos dizendo que quanto mais armado um coletivo, mais morte no coletivo. Não, não. É muito simples. O que a gente está falando? A gente está falando que, feliz ou infelizmente, não somos tão livres quanto chegamos a acreditar. Vamos debater? Sim, sim. Esses exemplos que eu dei, esses vários campos, posso vir a mudar de ideia? Posso? Posso estar errada? Posso ser convencida de outras coisas diferentes das que eu estou falando agora? Posso, e me convença, inclusive, porque eu adoro pensar, adoro mudar de ideia e tenho o direito de mudar de ideia. E por isso que eu sou, inclusive, livre, porque eu posso ser afetada pelo outro. Isso é incrível. Por isso que a liberdade individual, ela é um conceito também, de certa maneira, em parte ilusório, porque é como se eu fosse um monolito. Eu sou isso, penso isso, posso fazer isso. Não, você é dialético, você existe em relação com o outro. O que você é, o que você pensa e o que você pode agora é diferente do que você é, do que você pensa, do que você pode e do que você deseja a partir e com o outro. Por isso que é muito interessante todo esse debate. E por isso que Flor de Lis é também e, sobretudo, um inventário sobre a nossa recusa de ceder da ilusão da máxima liberdade e da ideia de que uma força invisível e transcendental chamada Deus, ela só serve como álibi para ampliar minha liberdade, para ampliar o meu direito de tudo. Então, é uma estrutura que é transgressiva e perversa, calcada num álibi transcendente divino, que serve simplesmente para quê? Para realizar liberdades individuais de gozo extremo. Eu gozo como eu quero. Minha filha tem um marido, cara, dá para mim que eu achei gatinho, achei interessante esse cara, dá para mim. Dá para mim. Enfim, pode ser um amor, uma paixão, um filme Perdas e Danos, uma história lá, Woody Allen. Olha, eu não tenho preconceito a priori. Se você se apaixonou e se foi mais ou menos pactuado, eu diria quaisquer paixões são válidas e quaisquer narcisismos seriam feridos, da sua mãe, do seu pai, da sua filha, do seu cunhado. O Édipo é surpreendente, complexo edípico, não é? Quem que a gente deseja? Mas assim, tô afim desse cara, peguei para mim. Tô afim desse filho, peguei para mim. Tô afim dessa grana, tô fazendo aí a grana, tô mentindo para você, tô enganando você, tô vendendo uma mercadoria que não existe, embalada muito bem, que eu tenho essa arte. Vamos lá. Tô afim de dar umas trepadinhas com uma outra galera aqui, beleza. Se tá no meu caminho, tô afim de te eliminar, beleza também. Vou te falar, acho maravilhoso, isso é humano. Isso é o palco pulsional humano, trabalho com isso todo dia. Só tem um detalhe, não pode. Não pode. Se eu souber, eu como cidadã da polis, se eu sei, eu digo, não pode, pune. Punição. Então, mas aí É simples.
evocando a lei hoje é a imunidade parlamentar. É piada, né? É piada. É piada. Imunidade parlamentar. E você coloca... Olha, tem várias piadas, vou pegar 3. Tá. Imunidade parlamentar. Você ter várias ajudas para trabalhar, apartamento funcional, escola funcional para os filhos, motorista funcional, babá funcional para você. O cara que vai abrir a porta, lembra aquele vídeo maravilhoso da Carmen Lúcia? Estava dentro do carro, aí alguém abre a porta, alguém carrega a pasta, alguém abre a coisa giratória, é assim, você é um anjo de copas, e assim, posso ter até simpatia, não estou com simpatias ou antipatias pessoais para ninguém, mas, assim, você tem um regime escravocrata, patrimonialista, que continua uma imensa desigualdade, te tratando que nem um resquício de castas nobres, aristocráticas, que vão dar conta do Estado e que seriam intocáveis. Daí a imunidade. Imunidade, sustento monetário extremo, e ainda a ideia de que você poderia ter uma aposentadoria para sempre, você e eventualmente em castas militares para os seus filhos, suas filhas que não casaram, e enfim, professores da USP, não estou só falando mal de militares, mas assim, é uma lógica aristocrática que ela vai fetichizar um grupo, isso é elite. Isso é a real elite no sentido antigo do termo, elites santificadas, elites que são representantes de deuses na Terra. Não, tudo isso é resquício pré-moderno, isso é resquício realmente, e assim, é o nosso desejo de novo de colocar Deus Pai Todo-Poderoso e seus representantes de ouro na Terra. Tira todas as camadas de ouro, tira tudo isso, o que é isso? É só funcionário. Gente, somos humanos, somos mortais e somos trabalhadores, somos funcionários todos de uma grande engrenagem que no momento é capitalista. Aí a gente acha super legal a capa do livro do cara ali, acho que é sueco, que vai trabalhar de bike, o outro vai de metrô. É lógico, é só um trabalho. Eu faço meu trabalho, ganho por ele. Às vezes eu sou obrigada, uma vez na vida, fui obrigada a ser síndica de prédio. Caiu um pedaço do teto da cozinha na minha cabeça, que estava sem síndico. Enfim, era um desses apartamentos antigos e velhos, precisava trocar a coluna e tal. Era amplo, maravilhoso, mas era velho. E eu falei, sim, de jeito nenhum. Ou departamento universitário, um vai ter que coordenar, vai ter que ficar fazendo mediação com o Ministério da Educação, o MEC, o currículo, o Lattes, o funcionário. Enfim, a gente vai se rodiziar no autogoverno. É só isso. Mortais trabalhadores, alguns com mais capacidades que outros, óbvio, com melhor formação, com mais cultura. Sim, se são esses que tocam o trabalho, melhor ainda. Eu até tenho uma opinião aqui sobre isso, que é o seguinte, eu não sei se todo cidadão, só por ter nascido no Brasil, poderia ser candidato igualmente para todos os cargos. Fica aqui uma sugestão, para você governar, você tem que fazer uma provinha básica, para ver se você é elegível para o cargo. Ou no mínimo Se é participar de um CEO, debate, né? Ou no mínimo participar do debate, né? Porque ou você é obrigado a participar do debate para você dizer o que você sabe ou não, depois de sim. fazer a provinha. Você faz a provinha escrita ali, depois você faz provinha oral, depois você faz provinha oral para o público. Você tem que ter, para dirigir, você tem que dizer que você consegue ter um documento que prove que você sabe dirigir. Para dirigir um carro, estou falando, para dirigir uma empresa, Samsung, Apple, é qualquer um? Só porque o cara é nascido nos Estados Unidos? É qualquer um? E aí? Tem bilhões na mão do cara. Não pode, ou da menina. Então, assim, você fez o quê? Qual que é o teu currículo? O que você sabe? Vamos... Então, assim, o nosso sistema político, ele é irrisório, ele é banal, ele é infantilizante. Quem vai ganhar?
Quem tem carisma, quem tem dinheiro por trás dele, ou próprio ou de alguém que pague. Por exemplo, pagaram vários milhões de fake news, enfim, nem sei se a última eleição, quanto legítima ela é. Enfim, de qualquer maneira, o que a gente teria que pensar como coletivo? Como funcionar melhor? Quais regras, quais reformas a gente deveria fazer, não só para desonerar o dono do capital, para a gente funcionar melhor para o maior número. A gente já sabe, a gente já pensou essa ideia. Faz 300 anos que a gente pensou essa ideia. Então, a gente tem que desmontar cada vez mais a lógica aristocrática. Então, para voltar no nosso início, desmontar a lógica transcendental e desmontar a lógica dos mediadores para a transcendência, que seriam os aristós, os melhores, essa aristocracia. Não. Infelizmente ou felizmente, somos todos aqui, ó. Todo mundo é povo. Todo mundo é povo. Você quer se candidatar a fazer uma função determinada? Tudo bem, trabalhe por isso. Estude, faça a tua prova, venha aqui e ganhe por isso. Mas você não vai ganhar tanto, não. Não vai ganhar tanto, não. Você vai ganhar um pouco, vai ganhar o justo, vai fazer um trabalho. Então, eu vou te falar, acho que eu mesma estou percebendo que eu estou desenhando um mundo cada vez mais desencantado, né? É isso que eu ia te perguntar para fechar essa conversa, se tem alguma nota positiva, apesar do Tem, assunto. tem. É essa a nota positiva. A grande nota positiva é que o real, ele tem um encantamento por si só. Ele é interessante. A verdade, o que é, como as coisas funcionam, isso é incrível. Isso é um mistério da própria vida, dos funcionamentos das relações humanas. Isso é interessante por si só. Esse encantamento ilusório, né? Quando eu digo eu mesma estou desenhando um mundo desencantado do ilusório, do equívoco, dos véus, de um monte de delírio que a gente está projetando aqui em cima. Então, o que seriam, quais seriam os funcionamentos e talvez quais as nossas ilusões que a gente nem consegue ver, porque todas essas é facílimo de ver, né? Que, enfim, que o homem não é superior à mulher. Bispo Sacrosanto Edir Macedo, homem é cabeça. Desculpa, meu senhor. Desculpa. Tem gene, tem proteína, é só uma proteína. A mulher tem um rabinho a mais no gene, né? XYXX, ela tem um rabinho a mais. É um monte de carga genética que vai fazer código para você, por exemplo, gestar a vida. Ter um útero, começar a gestar, progredir, amamentar. É essa a diferença. Tem várias diferenças culturais, enfim. Fiz livros e faço discussões, mas dizer que o homem é superior, não. Dizer que tal Deus é superior a tal outro, não. Dizer que tais pessoas com essa grana são superiores àquelas, não. Essa cor de pele, não, isso a gente já sabe. Se a gente vem falar, quais outras coisas será que a gente está se enganando e a gente não sabe? Adoro pensar isso, sabia? Porque isso seria, o que será que eu tô, que encantamentos, que fetichizações que eu devo estar colocando em alguns lugares que eu não sei. Por isso que eu convido a alteridade, né? O atrito com o outro que faz a vida ser mais interessante. Por isso que eu acredito no amor, olha só. De Tá vendo novo, que a eu gente vai disse? acabar a entrevista desse jeito. A outra entrevista a gente Tá acabou vendo? desse Tá jeito, vendo? exatamente. Eu lembrei, por isso que eu tô te provocando. Não, acho ótimo, acho ótimo. Então, assim, o amor, eu digo, a relação de um sujeito com outro sujeito. Por isso que essa que, né, quando eu vou discutir com amigo, filho, mulher, homem, colega, enfim, chefe,
por que que ele pode fazer o meu olhar mudar, minha percepção. Mas que graça ia ter viver sem você ter uma descoberta nova, sem você ter insight, sem você falar, nossa, entendi. Né? Que maravilha essa personagem incrível chamada Flor de Lis. É o suprassumo do Brasil em todas as suas mazelas, uma condensação de séculos de história. Sensacional, quero abrir esse livro, eu quero ler isso no detalhe.